aí, cara, o Alberto aqui comigo é um cara que é recordista latino-americano de memorização. Você sempre teve... A minha memória é uma merda. Uhum. Eu sou horrível, esqueço tudo. Você sempre teve uma boa memória? E eu queria entender que você falasse, gente, o que é ter boa memória? É o cara que decora tudo? O que é ter uma boa memória? Você sempre teve e o que é ter uma boa memória, cara? Bom, eu sempre tive uma péssima memória. Sério? Sempre. E eu vou te contar que, por exemplo, eu ia pra faculdade, já aconteceu de eu ir pra faculdade de carro, voltar de ônibus, problemas assim gravíssimos de memória. Tô ligado. E eu já falei publicamente várias vezes, eu tenho problemas graves de atenção. Sempre tive, é um problema do neurodesenvolvimento. É um TDAH, não? Sim. Tá. E aí o ponto é, o que é ter uma boa memória? Eu achei essa pergunta sua excelente. Porque hoje eu tenho uma ideia de que não existe uma boa memória. O que existe é comportamento de boa memória. Para mim não existe mau leitor. Existe comportamento de bom leitor, comportamento de mau leitor. Tá. Eu não acho que existe ter uma boa concentração. Eu acho que existe o comportamento de boa consideração e comportamento de má consideração. Por que eu falo isso e por que isso faz toda a diferença? Quando eu entendo, e a gente tem evidência científica para isso, quando eu entendo que o comportamento tem que ser um comportamento a favor de uma boa memória, Tá. eu passo a ter controle da minha memória. Então, ainda que eu biologicamente tenha problemas de atenção, eu descobri que se eu tiver comportamentos de uma boa memória, a minha memória vai ser melhor. Inclusive, vou falar da sua memória. Com certeza você sabia antigamente mais números de telefone que hoje. Totalmente. Uhum. E não tô querendo dizer que é importante saber esses números, não. O ponto é que antigamente o comportamento de precisar saber desses números era um comportamento frequente. Então, se a gente começa a preocupar, olha, quais comportamentos que eu tenho no meu dia que me dão melhores resultados com a minha memória, com a minha consideração, com a minha leitura? Quais comportamentos que não me dão benefícios em relação a isso? Por exemplo, a gente sabe que fazer várias coisas ao mesmo tempo piora muito a memória. Então, por exemplo... Em especial no momento que você tem que memorizar algo ou guardar algo, não? Não, na verdade, no dia a dia já atrapalha. Ah, tá. No dia a dia, Tá. por exemplo, a gente tem uma tendência de querer, por exemplo, lavar a louça, ligando um podcast e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e todo mundo faz isso. Uhum. E isso, em geral, faz a gente ter problemas de atenção. Eu não tô falando que vai ter uma consequência ruim no futuro, não. Mas naquele momento que você fizer, você não vai guardar. E aí, por exemplo, a pessoa fica o dia todo, chega em casa, tá ouvindo uma música, chegou em casa já ouvindo a música, ou seja, multitarefa, vai deixar a chave no lugar que ela não vai saber onde quer. Fato. Então, para mim, o mais importante é a gente se conscientizar que existem comportamentos que ajudam a memória e comportamentos que pioram a memória. E essa questão da multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, é algo que atrapalha muito a nossa memória, sem sombra de dúvida. Caramba, velho. E você descobriu isso por quê? Qual que foi teve algum gatilho, algum momento que você disse assim, cara, eu quero trabalhar isso? Ela pela sua falta de concentração em Eu algo? tinha já o problema de concentração. Tá. Aí eu fui pra faculdade de carro, voltei de ônibus e cheguei em casa, eu achei que o carro tinha sido roubado. Olha que loucura, cara. Tem um amigo meu que já fez isso, só que ele tava bêbado. Eu não tava bêbado, eu tava voltando da faculdade ainda. Teve um amigo meu que Tava fez voltando isso. da faculdade. Tá no chat aqui, inclusive. E aí o que aconteceu? Eu vi um inglês chamado Dominic O'Brien. E ele memorizava a sequência das cartas de baralho em menos de 1 minuto. Eu falei, cara, não tem como. Como que faz isso? Não é possível. Eu acabei de deixar o carro na faculdade. Não é possível alguém ser capaz de fazer isso. E o cara memoriza o baralho em 1 minuto. Aí eu comecei a descobrir como que eu poderia fazer isso. E aí eu comecei a criar minhas técnicas para isso e percebi que essas técnicas eram técnicas que poderiam me permitir ter uma vida melhor em relação à minha memória. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que não funciona no automático. Então, por exemplo, se eu no meu dia a dia
não tiver comportamentos para ter uma boa memória, conscientemente, eu vou esquecer. Se eu encontrar com alguém, perguntar o nome dessa pessoa, e eu não ficar repetindo mentalmente, se eu não usar esse nome, eu vou esquecer também. Se eu assistir uma aula e não anotar, eu vou esquecer. Campeão de memória, ele é campeão de memória porque ele sabe a importância de anotar, ele sabe a importância de fazer revisão, ele já percebeu que se ele anota, ele lembra mais do que se não anotar. Então, para mim, o grande divisor de águas foi quando eu vi Dominic O'Brien. Eu vi que ele era capaz de memorizar o baralho em menos de 1 minuto. E aí eu comecei a pesquisar sobre como fazer isso. E tem técnica, né? Tem várias técnicas. Além, obviamente, no dia a dia, mas tem técnica, por exemplo, pro campeonato, você também tem um treinamento para isso. Sim, né? As técnicas do dia a dia, elas são diferentes das técnicas de campeonato. Tá. Só que os princípios por trás das técnicas são os mesmos. São os mesmos. Vou te dar um exemplo aqui que é fácil você perceber. Quando eu estava no Oriente Médio, em 2007, eu memorizei mais ou menos 6 baralhos. Era a sequência de 6 cartas de baralho. Dá umas 300 cartas de baralho. E aí, eu fiquei 1 hora para memorizar esses 6 baralhos. Dessa 1 hora, eu memorizei 10 baralhos em 6 minutos. O resto do tempo foi revisando. Foi revisando. E na verdade o recorde foram 6, mas na verdade eu memorizei 10. Só que eu troquei 2 cartas no 7º baralho. Aí não contou. Aí já perdeu todos os outros. Tá. Mas essa repetição é como se fosse gravando? É como se fosse uma gravação. O ponto é esse. Então, por exemplo, se você pega, e o recorde está aí até hoje, recomendo aí quem quiser bater o recorde, vai lá, vai na fé. E deu quanto? 200 e quantas cartas? Deu 289 cartas. E aí, o ponto que eu quero colocar é que, ainda que cartas de baralho precisam de um sistema super específico para memorização, porque na verdade eu crio uma historinha, cada carta de baralho é um personagem, vou criando essas interações todas. Tem um princípio aí que vai ajudar o concurseiro também. Sim. Que é, vamos lá, concurseiro, vestibular, Enem. Você precisa gastar mais tempo revisando do que aprendendo coisa nova. Esse é o primeiro segredo que a gente tem de memorização. Porque o cara entra pra fazer um vestibular, ou pra fazer um concurso, e vestibular eu já fiz um monte, né? Porque eu fiquei com essa trocação de curso todo. Você chegou a fazer muito vestibular também? Eu fiz um só. Ah, tá vendo? É uma pessoa direita, é um cara de família, não decepcionou ninguém. Quando você fala, vai abandonar o curso, depois de 6 semestres em cada um, a família fica satisfeita, cara. A família fica felizona demais. Mas eu tive sorte porque o curso de jornalismo é muito suave de levar. Porque se não fosse jornalismo, eu acho que não tinha concluído, não. Aí o que aconteceu? O cara entra pra fazer um vestibular, ele tá preocupado em ver as matérias do edital e ver a matéria toda, tem que fechar tudo, tem que ver tudo, fazer tudo. Cara, o problema é que ele começa a ficar numa maneira de aprender tudo e vai esquecendo aquilo do início do ano. A nossa memória, ela vai degradando muito rapidamente. Então, se você, por exemplo, não sei se você percebeu, antigamente, né, tinha um chamado pré-vestibular extensivo e intensivo. Hoje eu nem sei mais como que funciona esse negócio, mas enfim. Eu nem sei se tem, assim. Hoje o vestibular eu acho que não tem mais a relevância que tinha. Hoje é o Enem, né? Mas... eu vou aceitar essa outra coca aí. Hoje o vestibular, ele tem uma relevância diferente do que tinha na minha época. Mas enfim, é melhor fazer 2 intensivos no ano que um extensivo. Ok. Porque você vai no segundo. No segundo você revendo. Exatamente, no segundo você revendo. Porque se você faz um extensivo, cara, você vai ver conjuntos em fevereiro, você não vai ver conjuntos depois do final do ano. Pode crer. E vai ter passado um ano. Então, o primeiro princípio, já falei de multitarefa, que tem que acabar com multitarefa. O segundo é entender que a memória é transitória. Se a gente não preocupar em fazer revisões, cara, vai esquecer. Vai esquecer. E todo mundo esquece se não fizer revisões. E isso é um trem muito doido. A gente tá falando da memória, mas a gente também tem aquele negócio do cara que fica muito bom numa coisa, depois que ele faz 10 mil horas de uma atividade, ou 10 anos na atividade, ou 10 mil podcasts, ou tantas mil horas no volante, você vira um bom motorista. Porque isso é a repetição, né, cara? É repetição. Você vai se especializando naquilo e vai melhorando as falhas, talvez. Claro, e a gente tem uma tendência agora, é até um problema que a gente tem da contemporaneidade,
e que tem a ver com cientista, a gente tá comentando do cientista, do gênio, Ah, e que eu acho que é algo também que faz a gente ter a sensação que tem menos gênios hoje, além do excesso de informação, é o quanto que os cientistas hoje são muito mais super especialistas que antigamente. tá. Hoje você vai pegar um cara, o cara é especialista em neurônio de não sei o que, daquela condição X, Y, Z, porque o conhecimento está ficando tão extenso que aí o cara tem que se particularizar. E esse é um problema da contemporaneidade hoje. A gente tem pessoas que têm mais dificuldade, às vezes, em ser generalista, e às vezes a gente precisa ser generalista. Vou te dar um exemplo fácil de perceber esse problema. Você está com um problema no pé. Você vai no ortopedista, ele está inclinado a buscar danos estruturais. Porque tem a ver com aquilo que ele vê mais no dia a dia. Uhum. Para ele poder imaginar que aquele problema no pé tem uma causa totalmente diferente, isso aí é uma doença, uma dor funcional, é uma fibromialgia, não sei o quê, uma doença autoimune. Cara, para ele fazer esse clique é muito mais desafiador. Muito mais desafiador. Concordo. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tem esse problema do super especialista, que é uma faca de dois gumes, a gente também vai ter aquela questão de que, quando você faz sempre a mesma coisa, você vai ser sempre melhor naquilo mesmo. E eu acho que a gente tem que sim ir focar naquilo que a gente é bom mesmo, sabe? Uhum. Porque eu não gosto daqueles papos motivacionais de coach, de você vai ser o que você quiser, sabe? Eu até acredito que a gente pode ser a melhor versão de nós mesmos naquilo que a gente quiser. Por exemplo, eu já falei publicamente várias vezes, sou galo doido. Não sei se é uma bênção ou se isso é uma maldição desse momento, desse podcast. Espero que você esteja vendo eu falar isso e pensando, pô, Alberto, vocês foram campeões do mundo depois de 2026? Por que você tá falando isso? Mas o corte tá aí pra isso, né? O corte tá aí pra poder imortalizar aí. O Galo tava ganhando tudo e do nada não existe mais. Eu não sei que loucura é essa. Mas enfim. Ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação de ficar especialista cada vez mais, a gente tem uma demanda cada vez maior por pessoas que têm uma noção geral das coisas. Tá. E aí é sempre uma faca de dois gumes, porque a pessoa que tem noção geral das coisas é uma pessoa boa, mas tem uma tendência de ser igual o pato, né? Que explica do pato. No nada não corre. Não é bom pra nadar, não é bom pra voar, enfim, faz quen-quen. Então são dilemas, né, da contemporaneidade. Acabou que eu não dei solução nenhuma, eu só mostro os problemas da vida, mas a minha visão frequentemente é pessimista mesmo, sabe? Mas voltando à história da memória, existe o tipo de memória? Porque, por exemplo, eu brinco muito, porque eu tenho a mega memória fotográfica. Outro dia encontrei com um cara no postinho aqui, velho. O cara falou meu nome, meu podcast, falou quantas vezes a gente já encontrou. Eu só sei que eu vi esse cara um dia na minha vida, mas pra mim isso é uma memória fotográfica. Existe tipos de memória? Existe. Na verdade, o que vai acontecer é comum as pessoas terem alguns... A gente chama isso de domínios de memória. Ah, tá. O que são domínios de memória? Por exemplo, eu posso ter uma memória ótima para falar da minha vida, posso ter uma memória ótima para falar sobre fatos, mas isso não significa que eu vou ter uma boa memória para eventos, não significa que eu vou ter uma boa memória para outras coisas, Tá. porque aquilo que a gente chama de memória é um monte de coisa diferente. Tá. E as pessoas têm uma tendência de serem melhores em alguns aspectos, que a gente chama isso de domínios da memória, em alguns domínios da memória. Então, algumas pessoas são naturalmente melhores para reconhecer nomes e fisionomias que outras. Tem um amigo meu, Rodrigo Schaber, um abração pro Rodrigo. Cara, a memória dele para rosto e fisionomia é um negócio absurdo. Ele chega assim, aquele cara lá estudou comigo no pré. Sabe uma coisa assim? Assim, e, cara, e é absurdo. Ele nunca fez campeonato de memória, ele nunca treinou a memória para isso. E a capacidade que ele tem de saber sobre nomes, fisionomia, é muito grande. Você diz, por exemplo, que você tem uma memória visual muito boa, de conseguir pegar visualmente, lembrar. E o ponto é que
tem pessoas que vão ser melhores para isso, outras pessoas vão ser melhores para fatos, aquilo que a gente chama de memória autobiográfica, que é saber contar tudo que aconteceu nos eventos todos. Então é comum as pessoas terem aspectos, domínios da memória, que elas são inclinadas a ser melhor ou pior. Só que eu gosto de reenfatizar que tudo também depende do comportamento envolvendo a memória. Tá sempre, né? A gente tá sempre voltando nisso. Tem sempre o comportamento. Tem, né? se você não tiver um comportamento adequado, cara, Uhum. mesmo naquilo que você guarda melhor, você